Tudo bom, gente? Professor Ronaldo, continuaremos com a aula sobre imperialismo. Hoje vamos tratar das manifestações e conflitos no continente asiático, especificamente na Índia e na China. Posteriormente falaremos dessas manifestações no arquipélago japonês e trataremos basicamente da chamada Revolução Meiji. Trataremos essas manifestações e conflitos através desses conflitos assinalados, tá? Revolta dos Cipaios no subcontinente indiano, Guerra do Ópio, Revolta Taiping e Revolta dos Boxers na China. Cipaios, subcontinente indiano, tá? Durante os séculos 17 e 18, a presença inglesa no subcontinente indiano se dá basicamente através da ação comercial. A Companhia das Índias Orientais Inglesas, ela vai controlar basicamente o comércio do algodão e do chá nesse mercado indiano. Só que ao longo do século XIX, essa presença inglesa ela vai se intensificando. Como? A Inglaterra começa a dominar territórios no subcontinente indiano, principalmente na sua parte central. E onde existia o monopólio dessa Companhia das Índias Orientais, o Estado inglês começa a incentivar uma maior participação de outras iniciativas comerciais. Aumenta os investimentos na ação propriamente colonizadora, aumentando seus contingentes militares, investindo cada vez mais na área indiana, através de investimentos no setor de transporte, principalmente ferrovias, navegação fluvial, também no setor de comunicação com rede de telegrafia, também com obras de infraestrutura, como pontes, estradas. Então, de uma certa maneira, essa ação colonial, ela obviamente vai começar a incomodar a população local. E além da tomada de territórios, vamos falar da exploração da mão de obra local, estabelecimento de alistamento obrigatório, desrespeito à cultura local, certo? E todo esse conjunto de ações inglesas que geram descontentamento explodem no ano de 1857 numa rebelião chamada Revolta dos Cipaios. Os Cipaios são militares nacionalistas indianos que recebem treinamento militar nos moldes ingleses. E devo lembrar que dentro dessa comunidade nativa existe uma maioria hindu e uma minoria muçulmana. A questão explode numa rebelião quando esses militares eles são obrigados a manusear cartuchos fabricados pelos ingleses. E aí entra a questão cultural e religiosa também. Os ingleses vedavam esses cartuchos com banha ou de vaca ou de porco. E a rebelião explode quando a Inglaterra obriga que esses militares nacionalistas indianos manuseiem esse cartucho e para tirar o lacre desses cartuchos, eles tinham que levar esse produto à boca e rasgar o lacre. E aí entra a questão que gera a rebelião. Para o hindu, colocar um cartucho vedado com banha de vaca à boca é um problema sério, porque para ele a vaca é sagrada. E isso gera descontentamento. Para a minoria muçulmana, isso também traz um problema, porque eu falei que esses cartuchos também são vedados com gordura de porco. E todo mundo sabe que para o muçulmano, o porco é um animal impuro. E acontecia a mesma coisa. Ao levar esse cartucho à boca e tirar o lacre mordendo esse cartucho, ele necessariamente entraria em contato com a gordura desse animal, o porco, que ele considera impuro. Então explode uma violenta rebelião, posteriormente massacrada pelos ingleses, certo? Esses nacionalistas indianos serão vencidos e ao vencer essa rebelião, a Inglaterra aumenta ainda mais sua presença na Península Indiana, aumenta ainda mais a exploração sobre essa população local, aumenta seus investimentos, consideravelmente também aumenta sua presença militar, e transforma a Índia na joia da coroa britânica. A Índia vai se transformar no vice-reino da Índia, certo? Exploração essa que se estende até o período posterior à Segunda Guerra Mundial, quando os indianos finalmente conseguem se livrar da dominação britânica. Perfeito? Vamos agora para a China. Vamos falar da Guerra do Ópio. Durante o século XIX, mercadores ingleses começam a dominar o tráfico do ópio, tanto na Índia quanto no mercado chinês, certo? Essa questão acaba sendo utilizada pelo imperialismo inglês.
de acordo com os seus interesses. A questão era que a Inglaterra, nesse processo de expansão industrial, vislumbrava os mercados chineses, pretendia o acesso, o livre comércio nesses portos da China. Tá? Obviamente, isso, num primeiro momento, é negado pelo Império Chinês. E a Inglaterra vai se beneficiar da questão do comércio do ópio, quando o governo imperial chinês proíbe o comércio do ópio, gerando um prejuízo para esses traficantes ingleses que lucravam com essa atividade ilícita dentro do mercado chinês, né? Usando essa proibição, a Inglaterra vai tentar atingir aquele que era o seu principal objetivo, o acesso, o livre comércio aos portos da China, né? Então, o objetivo principal é o livre comércio, mas a estratégia utilizada para alcançar tal objetivo é bater de frente com essa proibição estabelecida pelo governo chinês de limitar e proibir o tráfico do ópio dentro do território chinês, certo? Essa guerra acaba sendo vencida pela Inglaterra e o governo chinês é obrigado a assinar o Tratado de Nanquim de 1842. Esse tratado estabelece livre comércio nos portos da China, num primeiro momento um número limitado de portos, né? Tempos depois ocorrerá uma segunda parte desse conflito, que alguns chamam de Segunda Guerra do Ópio, onde o número de portos que devem aceitar esse livre comércio cresce consideravelmente. Mas essa é a questão. O principal foi alcançado pela Inglaterra, portanto, seus produtos terão acesso ao mercado chinês através da franquia desses portos. Uma outra coisa importante estabelecida pelo esse Tratado de Nanquim é que a Inglaterra vai ter a posse de Hong Kong. Hong Kong será transformado em protetorado inglês. E lembrando que esse território só foi devolvido ao governo chinês no ano de 1997, portanto é um longo período de domínio inglês sobre esse importante território hoje da China, tá certo? Revolta Taiping. Revolta Taiping é aquilo que eu costumo falar às vezes aos meus alunos. Lembra que existiu, mas não guarda muita munição não. A Revolta Taiping, na verdade, é uma guerra civil que ocorre na China. Tem uma parte dos rebeldes que segue uma liderança mística que tenta estabelecer na China o questionamento do confucionismo e do budismo, que tenta estabelecer uma mescla de cristianismo protestante com budismo dentro da China. Né? É considerado por alguns uma manifestação imperialista, porque o Império Celestial Chinês conta com o apoio de forças ocidentais, inclusive do governo norte-americano, certo? Mas então friso, não se preocupa muito com isso não. Lembra, portanto, que a Revolta Taiping é um elemento do imperialismo dentro da história chinesa, tá? Esse último conflito não, esse último conflito ele tem peso na prova e na própria história chinesa, tá? Guerra dos Boxers, você deve lembrar principalmente como uma manifestação anticolonialista, xenófoba. É um movimento de caráter popular que posteriormente será apoiado pelo governo chinês. Essa presença, desde as guerras do ópio, do mundo ocidental, dentro da economia, dentro da sociedade chinesa, começa a descontentar os chineses, parte considerável dessa sociedade chinesa. E esse descontentamento explode na passagem do século XIX para o século XX. Como, Ronaldo? Esses contingentes nacionalistas, se é anticolonialista, né, se incomoda com o estrangeiro, por isso o conceito de xenofobia, né, ele vai começar a bater de frente com as manifestações desse imperialismo, dessa presença econômica, cultural e política do mundo ocidental dentro da China. Então, esses contingentes populares são chamados de Sociedade do Punho Celestial, usam largamente a questão da luta marcial, por isso boxer, né, para o inglês, aquele que luta usando as mãos. Eles vão começar a se rebelar de forma violenta contra a ação de missionários, contra as escolas, contra as igrejas, contra qualquer elemento desse mundo ocidental dentro da China. Não são só manifestações culturais, manifestações concretas de infraestrutura, começam a destruir ferrovias, certo? Começam a atacar bancos, começam a destruir linhas de telegrafia, certo? Então, de uma certa maneira, qualquer elemento da cultura ocidental que se manifestasse dentro do território chinês naquele momento era alvo dessa ação nacionalista, dessa ação anticolonialista, dessa ação de xenofobia. É claro que esse
É claro que esse movimento nacionalista, anticolonialista, ele é extremamente perigoso para as pretensões imperialistas. E isso vai fazer com que se forme contra esses nacionalistas chineses uma verdadeira coalizão de forças internacionais. Você vai pegar contingentes da Inglaterra, da França, da Alemanha, da Bélgica, da Itália, dos Estados Unidos também, e também de forças japonesas. Portanto, uma tremenda de uma força militar internacional se volta contra a China e acaba subjugando esses nacionalistas, esses boxers, vamos chamar assim. Ronaldo, quais são as consequências dessa guerra para a história chinesa? Aí eu vou salientar para vocês uma importância econômica e uma importância política. A econômica é que o território chinês, de uma certa maneira, será dividido em áreas de influências econômicas dessas potências vencedoras. A China não chega a ser colonizada, certo? Mas ela tem que aceitar a presença, respeitar os interesses dessas potências vencedoras. Tá bom, gente? E politicamente tem uma importante consequência. Esse império chinês, ele vai ficar cada vez mais fragilizado. Ele não consegue deter essa influência, esse avanço dos ocidentais e também dos japoneses sobre seu império. E na passagem do ano de 1910 para 1911, esse império entra em processo de decadência e é proclamado na China um governo republicano. Então, essa parte da aula nós fechamos, as principais manifestações desse imperialismo na Índia e na China, tá? E na próxima aula nós falaremos de um assunto que é muito importante para as provas, tá? E também para a história do Japão, que é a chamada Revolução Meiji, ou seja, o processo de ocidentalização do Japão. Tá bom, galera? Mas fica para a próxima aula. Abração, se cuidem. Valeu!